Gente, dando continuidade aqui à aula de hoje, nós estávamos falando na reidratação do paciente internado na UTI com algum problema digestivo. Principalmente se esse problema for de origem devido a uma diarreia ou vômitos intensos, onde há uma grande quantidade de perda líquida, esse paciente vai precisar de uma reidratação, que no caso no ambiente de UTI se faz mais a reidratação por via endovenosa. Vocês podem ver que tem aí no slide de vocês a questão da reidratação oral, mas a reidratação oral é naqueles quadros de desidratação leve, não tão intensa, né, em que dá para essa reposição ser feita por via oral. E a reposição por via oral ela é feita com soro de reidratação oral na dosagem de 1 litro de água para um sachêzinho daqueles, né, de reidratação do soro. Não vou me falar muito sobre o soro de reidratação oral, porque no ambiente de UTI, os pacientes normalmente ficam mais em hidratação por via endovenosa. Então, como eu havia dito a vocês no outro vídeo, se for um paciente adulto, né, se for no UTI adulto, ele vai receber 30 ml de soro por quilo. Se for uma UTI de criança, uma UTI neonatal, por exemplo, essa criança ela vai requerer um volume de soro maior, podendo receber até 50 ml por quilo de soro por via intravenosa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses cálculos de diluição do soro, cálculo do gotejamento, a gente pode também debater sobre esse cálculo no momento da aula, certo? Com relação à administração de supositórios de glicerina. Normalmente, no ambiente de UTI, pacientes que apresentam alguma dificuldade, como enterocolite, que gera uma dificuldade para evacuar, ou seja, para fazer cocô mesmo, a administração do dispositivo, né, do supositório, pode substituir a questão da lavagem intestinal. Ou seja, primeiro, quando a lavagem intestinal não surte efeito, quando depois de administrada aquela solução de glicerina, e ainda assim o paciente não consegue evacuar, o médico poderá prescrever um supositório também, que é uma pastilha, como se fosse um dispositivo, por via intrarretal, a gente administra por via intrarretal, e aquela pastilha ela vai se desmanchar na mucosa retal do paciente e vai ter um efeito local ali, vai fazer com que os esfíncteres se abram e com isso haja a vontade de evacuar, melhorando assim a condição, a situação do paciente. A administração de antibióticos. Então, antibióticos de espectro do sistema digestivo. Para o adulto, nós temos sulfametoxazol trimetoprim, que pode ser administrado tanto em comprimidos como em solução oral. E nós temos os antibióticos intravenosos, doxiciclina, azitromicina, ciprofloxacino. Em crianças, se for numa UTI pediátrica, nós temos a eritromicina e a azitromicina, que são antibióticos que vão ajudar a combater o processo inflamatório e infeccioso da mucosa intestinal. Então, se o problema, por exemplo, for uma enterocolite ou se for uma cólera, um quadro de cólera no paciente, né, com uma intensa desidratação e diarreia, ele vai precisar de, além do suporte na questão da reidratação dele, ele vai precisar também de antibióticos como esses que eu citei para vocês. Outros procedimentos com relação ao manejo dos problemas digestivos na UTI são sondagem vesical de demora ou de alívio. Eu falei das sondagens na aula de renal para vocês. No caso de pacientes com problemas digestivos, a sondagem vesical também pode ajudar na questão da descompressão da bexiga e, com isso, melhorar também o trânsito intestinal. Mas vocês podem perguntar, professor, o que é a bexiga, que é onde se acumula urina, tem a ver com o problema que tem paciente que tem problema digestivo? Tem tudo a ver, porque se há a descompressa, se há o esvaziamento da bexiga, vai ajudar também na descompressão do canal
intestinal. Então, suponhamos nós que o paciente, além de ter uma dificuldade na evacuação, ele também tem uma retenção urinária. Isso vai comprometer ainda mais a questão digestiva dele, porque tanto a bexiga quanto o reto estão localizados na parte pélvica e também na parte abdominal. E isso, se não há essa sondagem gástrica vesical, também vai atrapalhar na questão do trânsito intestinal do paciente. Instituição de dieta branda e líquida. Pacientes que já estão sofrendo com algum distúrbio digestivo, como por exemplo, pacientes vítimas de câncer, de neoplasia, têm que ter uma dieta branda para que não haja também ali piora do estado nutricional do paciente devido a uma dieta desequilibrada. E os exames complementares que são feitos na UTI para o paciente com problema digestivo são TGO e TGP. TGO e TGP são marcadores do fígado, para saber como é que o fígado do paciente está. TGO e TGP são duas enzimas que, quando elas estão alteradas no sangue do paciente, indicam uma disfunção hepática. Então é por isso que se faz também esse exame. Bem como ureia e creatinina, que são exames também do sangue, para verificar como é que anda a filtração de ureia e creatinina pelos rins do paciente. O médico solicita e normalmente se faz esse exame também na UTI. A questão do hemograma para verificar se o paciente está anêmico, se está precisando de algum concentrado de hemácias, de plasma, como é que está a questão de infecções, que também pode ser visualizado no hemograma. E o parasitológico de fezes, claro, se for um paciente internado, digamos, com esquistossomose na forma crônica, que é uma verminose, a esquistossomose, né, abdominal. Então o médico solicita um parasitológico de fezes para ver a questão de ovos viáveis desses parasitos, até para direcionar o tratamento do paciente e a conduta na UTI frente a esse paciente com parasitose. Sondagem gástrica ou intestinal. O procedimento de sondagem nasogástrica eu poderia descrever para vocês numa aula prática, porém eu vou falar aqui nesse vídeo de forma bem superficial. É aquele procedimento em que você insere uma sonda pelos narizes do paciente, pelas narinas, e essa sonda vai até o estômago, com a finalidade ou de alimentar o paciente, ou de haver ali uma forma de escoamento das secreções do estômago, para que essas secreções do estômago possam ser removidas por meio da sonda, ou ainda para a administração de medicamentos ou lavagem do trato gastrointestinal por meio da sonda. Então a sonda nasogástrica ela tem essa finalidade para a gente instalar uma sonda no paciente. A gente precisa de alguns materiais básicos, como por exemplo a sonda nasogástrica, que vai ser medida de acordo com o biotipo do paciente. A gente faz essa medição da boca do paciente até o lobo da orelha e até o processo tifoide, que é esse ossinho aqui próximo à região do estômago, né? A região epigástrica. E vamos necessitar ainda de esparadrapos para fixar essa sonda. Vamos necessitar de estetoscópio para que a gente faça o teste. Depois que a gente instala essa sonda, a gente precisa se certificar se essa sonda não foi para a via respiratória ou se ela está no local correto, que seria o estômago do paciente. E aí a gente faz os testes utilizando o copinho d'água e a seringa, e a gente vai colocar a ponta da sonda ali no copinho de água para verificar a questão de bobulhar. Se bobulhar no copinho d'água é porque a sonda está na via aérea. E aí a gente vai ter que retirar essa sonda e inserir ela novamente pelo tubo digestivo do paciente. Alguns cuidados de enfermagem diante do paciente em situação crítica, né, do sistema digestivo. Esses cuidados de enfermagem são prescrição e execução dos cuidados básicos, evolução de enfermagem do paciente na questão de sabermos e termos consciência da importância do registro de enfermagem. Então, todos os procedimentos que a gente vai fazer com o paciente, a gente registra em prontuário evoluindo
a situação do paciente, o estado geral dele, os sinais e sintomas, as queixas e quais foram os cuidados básicos prestados a esse paciente. Medidas de conforto e segurança no leito. Então, a gente promover realmente o conforto, evidenciar a questão do banho no leito. Como o problema é digestivo, então presume-se que esse paciente também tenha algum grau de deficiência na questão da higiene bucal dele. Então, a gente promove a higiene bucal, a escovação ou a higiene utilizando soluções próprias para higienizar a cavidade oral dele. Acompanhar o paciente para a realização de exames laboratoriais, sobretudo nesses exames que são solicitados que eu falei para vocês: TGO, TGP, hemograma, ureia, creatinina, exame parasitológico. A gente auxilia o paciente no momento da realização desses exames. Administramos antivirais para os pacientes portadores de hepatites. Então, o paciente com hepatite B ou hepatite C, por exemplo, a gente vai administrar-lhe medicamentos antivirais, como, por exemplo, a Ciclovir, que além de ser um antiviral muito potente para combater o vírus da hepatite, também nos casos dos pacientes HIV positivos, faz parte também dos antivirais que ajudam a diminuir a carga viral do paciente no sangue. Então, vocês, técnicos de enfermagem, nós, enfermeiros, administramos esses antivirais, que são medicamentos para combater doenças provocadas por vírus. Contenção de hemorragias e cuidados emergenciais. Alguns pacientes com quadros graves digestivos, como por exemplo, câncer no intestino, câncer no estômago, como alguns sarcomas, alguns cânceres, tumores do sistema digestivo, eles são muito agressivos e o paciente ele pode ter alguma sequela, alguma complicação daquele câncer, como hemorragia digestiva alta, que é um sangramento digestivo por meio do vômito. O paciente de repente pode começar a vomitar de forma espontânea, de forma de grande vulto, ou seja, é um vômito com volume exagerado e também com borras de café, que a gente diz é um sangramento em borra de café, porque na verdade são borras de sangue, aqueles raios de sangue que saem no vômito, e o paciente ele pode perder uma quantidade muito grande de sangue por meio de uma hemorragia digestiva. Se isso acontecer no ambiente de UTI, nós vamos prestar os cuidados básicos emergenciais, como por exemplo, administrar por meio da sonda nasogástrica 1.000 ml de soro fisiológico gelado, porque o soro gelado pela sonda vai ajudar a promover vasoconstricção dos vasos sanguíneos ali do intestino e com isso vai ajudar a cessar o sangramento do paciente. E além do mais, a gente pode administrar medicamentos anti-hemorrágicos, como por exemplo Transamin, vitamina K e outros medicamentos anti-hemorrágicos que ajudam a cessar a hemorragia do paciente. E também promover o tratamento da ascite, que a ascite, eu falei para vocês no começo dessa aula, é um procedimento de acúmulo de líquidos exagerado ali na cavidade abdominal. O paciente ele fica com o abdômen muito distendido, ou seja, aquela barriga grande, onde, devido a um quadro infeccioso, parasitário, ele acaba desenvolvendo esse quadro de ascite. O tratamento ele é feito com antibióticos e também é um tratamento cirúrgico que o médico realiza um procedimento de retirada daquele líquido por meio de uma aspiração. Então, quando esse paciente retorna do ambiente cirúrgico, ele vai aos nossos cuidados de enfermagem, vai ter que ter todos aqueles cuidados e a gente vai administrar os medicamentos, os antibióticos, promover o conforto e a higienização no leito e também a execução dos cuidados de enfermagem que estão prescritos, certo? Qualquer dúvida sobre pacientes internados com problemas digestivos, estarei na aula falando com vocês sobre esses pacientes. E também esse vídeo, eu vou encerrar agora, mas eu vou gravar outro para falar sobre
os cuidados de enfermagem ao paciente com problemas endócrinos. Peço desculpa a vocês hoje por esse monte de vídeos que eu tive que gravar. Foi por causa da memória do meu celular que ficou cheia e aí eu tive que dividir essa aula em 3 vídeos, certo? Então, até breve.